Artigo 34. A exoneração de carga efetiva dá-se a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dá-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. 2. Quando tendo tomado posse o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exoneração de carga em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á 1. A juízo da autoridade competente, a pedido do próprio servidor. Parágrafo único. Revogado. Capítulo 3 da remoção e da redistribuição. Seção 1 da remoção. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fim do disposto neste artigo, estende-se por modalidade de remoção: 1. De ofício no interesse da administração. 2. A pedido a critério da administração. 3. A pedido para outra localidade, dependente do interesse da administração. A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito e do Município, poder locado no interesse da administração. B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste no seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. C. Em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Seção 2 da redistribuição. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral da pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC. Observado o seguinte preceito: 1. Interesse da administração. 2. Equivalência de vencimento. 3. Manutenção da essência da atribuição do cargo. 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade nas atividades. 5. Mesmo nível de escolaridade especial ou habilitação profissional. 6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Primeiro parágrafo. A redistribuição ocorrerá, exemplo, ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2º. A redistribuição de carga efetiva vaga se dará mediante ato conjunto entre o órgão central da CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos. Parágrafo 3º. No caso de reorganização, extinção de órgão ou entidade extinto, o cargo ou declarado sua necessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for distribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma do artigo 30 e 31. Parágrafo renumerado e alterado. Parágrafo 4º. O servidor que não for distribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC, em ter exercício provisório em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento. Capítulo 4 da substituição. Artigo 38. O servidor investido em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão um substituto indicado no regime interno, ou no caso de omissão, previamente designado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automático, cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa o exercício do cargo com função de direção ou chefia de natureza especial, no afastamento, impedimentos legais, o regulamento do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à distribuição pelo exercício do cargo ou função de direção, chefia ou de cargo de natureza especial, no caso do afastamento ou impedimento legal do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção do dia de efetiva substituição, que excederá o referido período. Artigo 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidade administrativa organizada em nível de assessoria. Título 3º. Do direito à vantagem. Capítulo 1º. Do vencimento da remuneração. Artigo 40. Vencimento é restribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Parágrafo único revogado. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanente estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. Vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente e irredutível. Parágrafo 4º.
É assegurada a isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder. O antisservidor dos três poderes é salvado das vantagens de caráter individual e as relativas naturezas ao local de trabalho. Parágrafo 5º. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos com remuneração em espécie a qualquer tipo no âmbito do respectivo poder pelo ministro de Estado, por membro do Congresso Nacional e ministro do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Exclui-se do teto de remuneração as vantagens previstas no inciso 2 a 7 do artigo 61. Artigo 43, revogado. Artigo 44. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. 2. A parcela de remuneração diária proporcionada a atraso, ausência justificada é salvada a concessão do que trata o artigo 97. E saída antecipada, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente da ocorrência se estabelecido pela chefia imediata. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim considerado como efetivo exercício. Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto se incidirá sobre remuneração ou provento. Parágrafo 1º. Revogado na Lei 14.509 de 2022. Segundo, revogado pela Lei 14.509 de 2022. Artigo 46. As reposições e indenizações ao erário atualizado em 30 de junho de 1994 serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parcelado a pedido do interessado. Parágrafo 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ou correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em única parcela. Parágrafo 3º. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento da decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida serão eles atualizados até a data da reposição. Artigo 47. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado, que tiver sua aposentadoria de disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Artigo 48. Vencimento da remuneração e provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos, resultante de decisão judicial. Capítulo 2 das vantagens.